Tá. Olá, olá, mentaleiros! Hoje dia muito especial aqui nos estúdios Vida Mental em São Bernardo do Campo, na nossa unidade Vida Mental, unidade 2. Aqui com convidados muito especiais, porque além de grandes nomes do direito penal, criminal, são também amigos. Ou seja, lá das Minas Gerais está aqui o Dr. Marcos Palladini. Muito obrigado, doutor Eude. É um prazer estar aqui. Nós que vínhamos tentando esse encontro há bastante tempo. Muito obrigado pela disponibilização do seu tempo. E vamos hoje bater esse papo, que vai ser muito agradável, tenho certeza. Excelente! Então, o Dr. Marcos Palladini é nosso amigo, parceiro. Já fizemos trabalho juntos, temos trabalhos em andamento. E, inclusive, o tema de hoje é sugestão dele, já vou falar. Estamos aqui com o Dr. Elson Marcelino, que sempre nos recebe muito bem lá no Paraná. Então aqui estamos os estados de Goiás, Paraná e Minas Gerais. Que alegria! Esse é um parceiro que nos busca onde a gente está, transporta para lá, transporta para cá, entra no presídio junto conosco, o que vários advogados não fazem. Então bem-vindo, doutor. Muito obrigado, professor, professor Eude. Hoje eu não podia me furtar, quando o Dr. Marcos falou que estava vindo para cá, eu falei, 5 minutinhos que eu vou junto. Não tinha como perder a oportunidade de estar aqui. Temos trabalho junto também, lá em Curitiba. O Dr. Eude dando nosso suporte lá, entrando no presídio, conversando com o assistido. Doutor, sempre um prazer estar na sua presença. Obrigado pela oportunidade, parabéns pela estrutura, parabéns pelo programa. Opa, bom. Excelente. Então, olha que bacana. Dr. Marcos Palladini, ele tem história que conecta a polícia penal, Isso. A polícia penal e a carreira de criminalista. Inclusive, eu não me lembro, Dr. Marcos Palladini, eu não me lembro, deve ter, outros profissionais que atuaram como policial penal e depois migraram para a parte de direito, especialmente o direito criminal. Até porque talvez aqueles que tiveram ali todas aquelas dificuldades do sistema prisional, em sendo advogado, talvez procuraria o tributário, o civil, o previdenciário. Então, as questões das ciências criminais sempre estão nas vossas veias. Como que é essa história, doutor? Então, Eude, eu falo o seguinte, realmente você tocou num ponto muito importante, que é difícil você ver. Eu, pelo menos, também não conheço nenhum outro policial penal, ex-policial penal advogado, porque, na maioria das vezes, a pessoa que está na carreira pública, ela não quer perder aquela segurança. Então eu já vi muito, na minha turma inclusive tem pelo menos mais 3, que saíram da Polícia Penal, mas continuaram na carreira pública, como delegados, tem um promotor, um delegado e o outro policial também, mas em outro estado. Porque eles acomodam ali com aquela questão da segurança financeira, mas advogado mesmo não tem. Eu fui o precursor disso lá na minha região, inclusive quando eu faço o concurso público em 2007, eu comecei a estudar dentro da faculdade. Eu fui o primeiro policial penal dentro da cidade de Muriaé a estudar, fazer uma faculdade. Porque lá eles têm o hábito de entrar, era na época contrato, não era nem concurso, porque a Polícia Penal lá, a carreira de policial penal, ela veio decorrente da Polícia Civil, os antigos carcereiros da Polícia Civil, migraram alguns para os carcereiros para o sistema prisional, mas isso muito na capital. No interior, não tinha carcereiro, não tinha policial penal. Então o Estado de Minas muito grande, criou-se a carreira de agente penitenciário e contratou gente, era um contrato temporário, de 2, 3 anos. A nossa primeira turma de efetivo em Muriaé foi essa que eu entrei, em 2007. E, a partir do momento que nós entramos, começou os concursos. Foram acontecendo os concursos, até que hoje em dia todos os agentes são efetivos dentro de Minas Gerais. Todos os policiais penais hoje são efetivos. Um fato muito interessante que me chama a atenção é que os diretores dessas unidades, eles não eram policiais penais, eles não eram agentes penitenciários, eles eram policiais militares aposentados que o Estado trouxe eles para dentro da Polícia Penal.
E talvez por isso muitas arbitrariedades que nós vimos acontecer dentro do sistema veio dessa herança, entre aspas, maldita da Polícia Militar. Então eram coronéis, capitães da Polícia Militar quem comandavam o sistema prisional mineiro entre 2007 até 2014, alguma coisa assim, 2015. Até fazer essa limpeza foi muito difícil, até fazer essa migração, né, para pessoas efetivas. Aí diversas questões foram debatidas ali, porque o policial penal não era equiparado ao policial militar, a polícia civil, até que se equiparou agora, recentemente, se eu não me engano, em 2020 ou 2021. Perfeito, doutor. Uma curiosidade minha, eu fui conselheiro penitenciário, aí no meu tempo se usava a sigla ASP, e agora é policial penal. Qual que é a diferença, assim, que inclusive algumas pessoas me perguntam, o que é ASP e e o policial penal tem diferença? Mudou o nome? Não, o ASP é porque ele era a nomenclatura de agente de segurança prisional. E aí, em Minas Gerais, por exemplo, recentemente é que fez essa equiparação às polícias, e aí ele passa a ser chamado policial penal. Esse projeto da Polícia Penal não foi só em Minas Gerais. Esse projeto veio do governo federal. Todos os agentes penitenciários do Brasil passaram a ter esse título de policial também. Não vou me recordar aqui o ano que isso... Eu sei que foi recente. Se tiver, tem 3 ou 4 anos, porque já aconteceu isso, eu já estava fora do sistema. Excelente, curiosidade resolvida. Doutor Elson, então, comenta-se que o senhor é um grande boxeador. Então, nós que atuamos nessa área intelectual, da produção intelectual, que estudamos muito, né, que dedicamos muito tempo aos estudos, então uma tendência muito grande de ficarmos sedentários, de engordarmos, de termos dificuldade de controlar a nossa pressão alta, diabetes, enfim, várias outras questões. Então, queria que o senhor explicasse para nós como conciliar essa carreira, então, de advogado criminalista de sucesso e também de boxeador. Então, como mencionado, eu busquei no boxe aquela válvula de escape, né? Porque, assim, a nossa rotina ela é muito maçante. Essa questão de visitar presídio, visitar delegacia, atendimento aos familiares, porque é tudo muito complexo para quem está de fora. Nós que vivemos do direito penal, a gente acaba tendo uma certa tranquilidade com o que está acontecendo. Mas trazer essa notícia para o familiar, olha, teu filho vai ficar preso, ou eventualmente, infelizmente, foi negado o pedido de liberdade, que gera uma ansiedade neles, eles transferem para a defesa, transferem para o escritório, para o advogado, para cada parte que está no processo. Então, eu procurei no esporte uma válvula de escape. Coloquei na minha rotina o boxe pela manhã e o jiu-jitsu ao final do dia. E, contrapartida, tive benefícios, né? Como conversamos antes, perdi peso, ganhei qualidade de vida e a melhor parte, nem precisei fazer regime, restrição alimentar, nada. Porque questão de déficit calórico, a gente acaba compensando. E o boxe é excelente, né? Excelente esporte para a cabeça, porque é a nobre arte, né? Se é um xadrez, é bom fisicamente falando e também auxilia. Zero a cabeça ali, consigo voltar melhor e mais combativo também, tanto no plenário como nos processos. E um ponto interessante, se me permite, Elcio, pegar um gancho nesse... que eu também eu pratico um pouquinho do boxe, e um ponto interessante foi o que o professor falou com a gente, que no boxe você depende muito de concentração. Então, quando ele fala que a gente é uma válvula de escape, é exatamente por isso, porque você precisa se concentrar nos golpes, e aí a sua cabeça esquece o mundo lá fora. E você fica concentrado ali na sequência. É muito interessante, muito bom mesmo. Faz muito bem. Várias questões interessantes, especialmente essa aí que o advogado, então, boxeador, como que chama quem é boxeador do boxe? E jiu-jiteiro. Jiu-jiteiro, atleta de jiu-jitsu, né? Jiu-jiteiro, então, fica ainda mais estratégico e mais combativo no tribunal do júri. Doutor Marcos, o senhor tem uma preocupação, né? O senhor poderia muito bem ter desvinculado desta parte de atuação profissional, seguir a carreira do senhor, que felizmente é de muito sucesso, e não está nem aí um pouco preocupado com os seus pares, ex-colegas de trabalho, que muitos são amigos, né? Poderia muito bem ter virado a página. E todas as vezes que a gente conversa, eu noto que o senhor não virou a página. Ou seja, o senhor continua vinculado aos colegas, parceiros da profissão de policiais penais. E qual que é essa preocupação que a gente está sempre conversando,
com a saúde deles? Como que é? Ô, Eude, muito bem trazido por você. Eu não consigo me desvincular deles, até porque, além de advogado criminalista, eu também sou advogado do Sindicato dos Policiais Penais do Estado de Minas Gerais. Eu represento também os interesses deles. E o fato que me faz não virar essa página é porque eu fiz ali grandes amizades, né? Eu sou muito grato por tudo que o Estado me proporcionou, porque se não é o Estado de Minas Gerais, se não é a Polícia Penal, eu também não teria tido oportunidade de me formar, vamos dizer assim, talvez por outros meios, né? Mas a carreira pública foi quem abriu as portas para eu advogar, para eu me formar. E eu venho de uma família de policiais, né? Meu pai é policial, meus 2 irmãos mais velhos são policiais, e eu fui a primeira ovelha negra da família. Depois de mim, outros 2 advogados vieram, que são meus 2 irmãos mais novos, filhos do mesmo pai. E eu não consigo me desvincular porque quando estive lá dentro, eu percebi que a pressão psicológica exercida, sofrida pelos agentes, são muito grandes. Né? Eu tive ali o desprazer já inclusive essa vai ser uma pergunta que eu vou fazer para o senhor, de ter vários amigos que te ceifaram com a própria vida, outros tantos, da minha turma, por exemplo, de 51, 40, mais de 80%, já tiraram algum tipo de atestado médico por problemas psiquiátricos. E isso é uma inquietação que eu tenho. Como você bem disse, sempre que eu posso estar conversando com você, eu trago esse questionamento. Sempre. Inclusive, a gente pensou uma vez de fazer um artigo juntos. Lembra que a gente comentou de escrever um artigo sobre isso? Desse impacto do sistema prisional na mente humana. O que aquele ambiente confinado, de sofrimento, de dor, o que ele traz, o que acontece ali dentro que faz tantas pessoas adoecerem de problemas mentais. E eu não consigo me afastar. Porque ali tem amigos meus, não é porque, né, eu sou advogado hoje, eu estou numa carreira privada, que eu tenho que renegar o meu passado ou não olhar para aqueles ali que têm algum tipo de sofrimento. Eu me preocupo sim, me preocupo até bastante com eles. Preocupa demais. E aí, nós que estamos aqui, nós temos essa característica assim, de sermos muito estudiosos, né? Então, geralmente a gente convive com profissionais, colegas, amigos que têm aproximadamente o mesmo perfil nosso. Agora que eu preciso me contaminar com eles do esporte, porque eu sou muito sedentário. Agora, do ponto de vista do estudo, nós temos essa identidade, né? Então, doutor Marcos, desde que o senhor tem nos provocado desse assunto, a nossa equipe tem estudado isto também, até por estímulo do senhor. E tem algumas categorias profissionais que elas são mais vulneráveis. Elas têm uma probabilidade maior de desencadear adoecimentos mentais, sofrimentos emocionais, dificuldades comportamentais, desde mais leves, por exemplo, insônia, por exemplo, mudança no padrão do apetite, por exemplo, sensações dolorosas mais intensas, quer seja de cabeça, durante o ciclo menstrual, até alterações psíquicas de intensidade moderada, como, por exemplo, um quadro depressivo, ansiedade, dificuldade de concentração e até quadros muito graves, como a depressão extrema, quadros psicóticos em que a pessoa perde o contato com a realidade e, infelizmente, alguns chegam ou à morte precoce, porque, por exemplo, nas pessoas adoecidas mentalmente, a pressão alta tende a ter mais dificuldade de controle, diabetes tende a ter mais dificuldade de controle. Então, a morte pode ser precoce, porque estando mal emocionalmente, os outros quadros têm mais dificuldade de melhorar. Ou alguns morrem pelo suicídio. E dessas categorias estão os professores de nível primário, estão profissionais de enfermagem, especialmente auxiliares de enfermagem de plantão noturno, e enquadra-se também algumas subcategorias de policiais, como, por exemplo, os policiais penais e também os policiais que fazem atuação ostensiva. Então, de fato, temos essas categorias, além dos policiais, da preocupação do senhor, esses outras todas mais vulnerabilizadas pelas condições
intrínsecas da atuação profissional. Perfeito. O problema, então, está explicado e está confirmado. Se eu tinha dúvida, essas pessoas adoecem mais ou adoecem menos Isso do que aí. a população geral? Adoecem mais que a população geral e de maneira semelhante a outras categorias profissionais. Só que toda vez que nós conversamos, o senhor quer mais. O senhor quer saber o seguinte, Elde, e eu vou traduzir a pergunta do senhor, que o senhor sempre me faz, depois responda a sua pergunta. Assim, Elde, mas aí, e como que faz para os meus clientes lá do sindicato, para os meus amigos, parceiros, colegas, não adoecerem tanto? Uma maneira que nós conhecemos, reconhecemos e recomendamos para as autoridades da área, Dr. Marcos, Dr. Elcio, é o seguinte, que tenha-se nos exames periódicos, e que devem ser, no mínimo, anualmente, inclusive alguns policiais, alguns professores e alguns auxiliares de enfermagem nos dizem que não tem esse exame periódico da medicina do trabalho, do Departamento de Saúde Ocupacional. Então, muitas dessas categorias falam que passa o ano sem ter nenhuma avaliação periódica. Sério? Ele é brincalhão, lá em Minas Gerais tem. Lá no Paraná também tem. Então, Zema e Ratinho Júnior não vão ficar muito felizes, hein, se nós falarmos que não tem. Então, vários desses profissionais dizem que não tem essa avaliação periódica. E nessa avaliação periódica que tem lá o controle de peso, pressão arterial, diabetes, colesterol, circunferência abdominal, movimentos, visão. Então, a nossa primeira proposição, Dr. Marcos, Dr. Elson, é que esses exames periódicos da medicina ocupacional sejam a cada 6 meses no máximo, a cada 6 meses. Então, se o profissional é mais vulnerável ao adoecimento, nós precisamos agir de maneira antecipada. Então, a nossa primeira proposição, já que o senhor quer a solução do problema, então nós vamos levar lá para os nossos sindicatos, é que tenha exame periódico a cada 6 meses. Porque 6 meses geralmente é o tempo necessário para que, se a pessoa está com alguma probabilidade de adoecer, ele ainda não tem um adoecimento tão grave. Nós podemos fazer o reconhecimento, doutor Elson, precoce. Quanto mais precoce o reconhecimento, melhor o resultado do tratamento. Segundo, os exames periódicos, geralmente eles são focados, então, exclusivamente em questões físicas. Como eu falei, pressão alta, diabetes e assim por diante. É de passar a incorporar no protocolo do Departamento de Saúde Ocupacional dos policiais penais, dos policiais de rua, dos auxiliares de enfermagem, dos professores de nível primário, o atendimento também de perguntas direcionadas sobre a saúde mental relacionada a sono, alteração do apetite, irritabilidade, quadro depressivo, ansioso e assim por diante. Então, isso é o que nós chamamos de prevenção primária. Se a categoria tem um risco maior de adoecimento, nós temos que fazer a prevenção primária, ou seja, detectar o mais precoce possível. O outro é a prevenção secundária, que é imediatamente ao reconhecimento dos sintomas, o recebimento do tratamento adequado. Quando se detecta precocemente, tem uma enorme chance de melhorar só com psicoterapia, só com atividade física, só com higiene do sono. E para quem está num quadro mais avançado, nós temos a possibilidade de incluir o tratamento medicamentoso, que na maioria das vezes não incapacita a pessoa de trabalho, e aí aquilo que incomoda e tira o sono do senhor. Com isto, nós faremos prevenção terciária também, ou seja, aqueles que já tiveram um nível sequelar, por exemplo, de adoecimento, que não conseguem mais concentrar, que não conseguem mais resolver os problemas, que eles possam passar por uma reabilitação. E tudo isso vai se desaguar com o quê? Menos afastamento, vai se desaguar com menos aposentadoria precoce e vai se desaguar com o mais importante de tudo, que é redução do nível de suicídio. Ou seja, ele falou de 3 mortes em 50 cidadãos? Sim. Foram 3... Isso fazendo um recorte só da minha turma, né? Daqueles que entraram comigo ali em 2007, 2009, e eu saí em 2012.
Então, só nesse curto período aí, teve essas 3 mortes. Olha, o dado que o senhor traz aqui, ele realmente só não causa mais medo do que essa água com bolhas. Pelo seguinte, porque, doutor, em 3 anos, 3 morreram? Isso, aproximadamente. 3 anos não, 2009, 10, é isso mesmo, 5 anos, né? Em 5 anos, em 50 pessoas, 3 morreram? 3 morreram. Isso deve dar 7,5% em 3 anos. E assim, pensando bem, eu não me lembro de uma população mais vulnerável que essa. Ou seja, e a impressão que eu tenho é que, infelizmente, o senhor ainda teve assim, a tristeza, né, de conviver com um grupo que se adoeceu mais gravemente, mais rapidamente e com índice de morte. E precocemente, né? Isso nós estamos falando, sem falar aqueles 90% da minha turma que já tiraram algum tipo de atestado médico por problemas psiquiátricos. Porque a gente percebe dentro do sistema prisional que, ao entrar no sistema, começa aquela meio que uma lavagem, uma espécie de lavagem cerebral já no curso de formação. Eu estava falando com a minha esposa antes de vir aqui, né, discutindo com ela quais temas que eu poderia tratar com você. Não posso te chamar de senhor, né? Mas discutindo com ela sobre isso, e eu perguntei a ela, falei, eu quero saber do Elde por que essa lavagem cerebral ocorre e os policiais em si, eles passam a tratar o preso, o recluso, passam a tratar ele como um inimigo da sociedade. E aí eu falei com ela o seguinte, isso é a maior dicotomia que eu vejo, porque os maiores prejudicados com um sistema prisional adoecido somos nós, sociedade. Porque aquele preso vai sair do sistema, vai voltar para essa sociedade, porque nós não temos a pena de morte nem a pena de prisão perpétua, e o policial penal vai voltar para a família dele sequelado. Porque aumenta o nível de estresse dele, ele já não tem paciência mais para brincar com o filho, ele não tem paciência para sair com a família, a todo momento ele tem aquela tensão, porque ele cria ele vive dentro de uma bolha, então isso só aumenta a pressão psicológica dele, vai aumentando até que chega ao ponto do suicídio. Então é uma série de fatores, sabe? Você conversar com um policial penal, você vê que a gente fala, o policial penal é sequelado. Ele não tem paz, ele não vive em paz, ele anda armado para cima e para baixo, ele não consegue, isso é uma regra, ele não senta de costas em lugar nenhum. Se ele está numa avenida, num bar, você nunca vai ver um policial sentado de costas para a rua, num bar. Quer dizer, a pessoa não relaxa, né? Então, eu fico imaginando assim, eu queria descobrir que tipo de doença é essa, que paranoia é essa, que os gestores da segurança pública não observam isso, não olham para isso. Porque eu acho muito, como é que eu posso dizer, desumano você fazer essa pressão psicológica. Você vê que as canções no curso de formação de um policial penal ou de um policial enfim, da segurança pública, as canções que são entoadas ali num curso de treinamento, numa atividade física, são canções que remetem à morte, à perseguição, a dizer que o inimigo está ali, quando na verdade não é, né? E aí eu queria entender um pouquinho disso. Perfeito. Essa resposta eu tenho até do ponto de vista retrospectivo, ou seja, lá do tempo que eu fui, de novo, conselheiro penitenciário, de onde eu já tinha uma paixão pela psiquiatria forense, pela psicologia jurídica, pelo serviço social judiciário, pela medicina legal, e naquela época aumentou ainda mais essa paixão. Então, quando eu fui conselheiro penitenciário, então eu convivia muito mais com a ASP, convivia muito mais com o diretor de presídio, convivia muito mais com todos os atores do sistema carcerário, criminal, carcerário, assim por diante. Então, o que eu sempre ouvi das lideranças militares, das lideranças, das autoridades, é que qualquer flexibilização que se coloca para o subordinado, ele tende a desvincular a missão dele de uma condição militar, que já é historicamente pautado por regras rígidas, punição para insubordinação. Então... hierarquia e disciplina, né, que eles falam. As palavras técnicas aí são do senhor. Então, da hierarquia e da disciplina, desse modo que todas as vezes
isso eu já ouvi várias vezes, especialmente naquela época, que todas as vezes que facilita, flexibiliza, dá mais oportunidades, que isso coloca o próprio sistema de justiça em desarmonia, que coloca o próprio sistema de justiça em vulnerabilidade. E que, se os superiores não repassam para os subordinados, se não cumprem a hierarquia, há uma tendência natural daqueles que estão sob a guarda, sob a custódia, de também se insubordinarem e de essa flexibilização ir chegar ao ponto de depois ter a perda do controle. Então, eu não atribuiria um adoecimento mental, eu não atribuiria uma condição psíquica das lideranças. A minha interpretação é que é muito mais de um fator cultural que, se não tem previsão, pelo menos da minha parte, eu não tenho previsão que isso vá mudar, infelizmente, para a tristeza do senhor. Então, essa é a minha observação, que não se trata de lideranças com adoecimento, tipo psicopatia, tipo síndrome do pequeno poder, mas de um elemento cultural das respostas. Eles têm dentro desse sistema, eles têm um ditado muito engraçado, né? Se o comandante senta, a tropa deita. Então, é mais ou menos por aí, né? Se eles afrouxarem, todo mundo passa por cima. Seria isso que o senhor... É isso que é a minha interpretação. Portanto, que esse modo de funcionamento, esse modus operandi, não tem possibilidade de mudar, porque senão tudo pioraria além do que está. O que é absolutamente alinhado com o que o senhor interpreta, dicotômico. Doutor Elcio, eu não sei se é ético o senhor falar ou não, até porque não vamos citar nomes, mas vamos citar lugar. O senhor me levou, então eu circulo por presídios assim há 22 anos, tem tempo, hein? E foi através do senhor que eu tive a oportunidade de conhecer um presídio onde, de fato, se compara a alguns padrões internacionais, americanos, ingleses, de decência, humanidade, que corresponde de fato ao termo custódia. Porque custódia, até onde eu sei, um dos significados é cuidar. E, na verdade, a gente cuida muito mal dos nossos presos, que depois eu vou até perguntar para o senhor do filme, que o senhor assistiu, que é o grito, né? Então, dando spoiler da próxima pergunta para o senhor. Doutor, o senhor sente a vontade de falar e ético daquele presídio? Sim, com tranquilidade, né? Só, se me permite, só um gancho também. Por favor. Quando o Dr. Marco traz essa questão dos agentes penais, do tratamento que eles são submetidos, nós temos um reflexo também nos internos. Muito esquece que a função social da pena é você retira a pessoa do seio familiar, do convívio social, coloca numa unidade prisional para que ela possa ser reestruturada e que ela possa voltar a um convívio, como o Dr. Marco falou no início. Aquele preso, o interno, ele volta para a sociedade, a mesma sociedade que o agente penitenciário está trabalhando, que o agente penal está ali, a família penal. Então, assim, acaba se criando um problema muito grande. E lá em Curitiba nós temos uma unidade que, lógico, como toda unidade prisional não é dos melhores, né? Afinal de contas, tem-se a questão da carência do Estado ali, as deficiências ainda, mas, de certa forma, eles conseguem suprir a demanda e a necessidade dos internos, oportunizando a eles acompanhamento psicológico, porque, inclusive, recebi uma mensagem, 2 dias atrás, de um interno que me relatou, falou, doutor, eu não sei o que está acontecendo comigo. As minhas faculdades mentais já não são mais as mesmas. E não estou falando de um interno tentando se evadir ou alguma coisa assim, fugir de responsabilidade, não. Eu digo de um interno com nível escolar altíssimo, pós-graduação, era mestrando, e quando ele me traz essa informação, me gera uma certa ansiedade. Fala, pô, a gente não consegue tomar conta dos nossos clientes no sentido de auxiliá-los a todo tempo. E nesse período que eles ficam sozinhos, presos, é solitário para eles, é muito difícil, porque realmente o Estado não consegue amparar. E nessa unidade prisional que o doutor menciona, o interessante é isso. Lá você consegue fazer a visitação do interno, né? O advogado consegue entrar com profissionais de saúde. Acompanhei o doutor, fizemos uma reunião em uma salinha separado, cumprindo com todos os rigores também que tem, né? A unidade prisional, sem celular, com identificação de quem está entrando, com tudo que é necessário para a segurança, tanto do interno como dos agentes e dos profissionais que ali estão trabalhando, mas que priorizam isso, que trazem essa dignidade, que às vezes é o que vem faltando, a dignidade do ser humano quanto preso. E é uma unidade que a diretora
tem que bater muito de frente com o sistema, porque por diversas vezes atacam, falam que está sendo flexibilizado, falam que aquela unidade prisional não deveria existir, porque compara-se sempre com os calabouços, que o cárcere, que o preso tem que ficar jogado, largado, cumprir ali 5, 10, 20 anos, mas jogado na masmorra. E o que traz também no filme o Grito, essa questão, porque traz o sofrimento que chega para a família, né? A função da pena também, a pena ela sai da pessoa, do apenado, e estende-se aos familiares. Isso é contrariando, né? Contrariando ali o Código Penal, a Constituição, que fala que a pena não pode passar da pessoa do apenado. Exato. Então, assim, aquela unidade é a única que eu conheço, a gente atua o Brasil inteiro. Estava agora, na segunda-feira, estava em Bangu, no Rio de Janeiro. Um caos, que pese, tenha 8 unidades ali dentro, né, no complexo, mas estrutura extremamente precária, tudo ruindo. E ali no Paraná, essa unidade específica é fenomenal, assim, no sentido de que eles oportunizam que o preso tenha a oportunidade de voltar ao meio social de uma forma mais plena, diminuindo assim o nível de reincidência. Conversando com a diretora, ela menciona, sai 10, não volta 9,5. Todos conseguem progredir e seguir com sua vida. Mesmos números que nós temos na Europa. Unidades prisionais que bacana. Que devolvem... Tem esses números? Eu supunha que tinha os números, então... Tem. A diretora tem esses números porque ela é muito atacada. Então, ela tem que ter esses números para justificar aquela unidade, demonstrar que aquilo tem validade, que a validade não é tão somente ali a porta, fecha e tranca a pessoa. Não. O que acontece depois daquilo ali, né? O pós também é interessante. Porque muito se esquece o pós, quando a pessoa sai do egresso. Ele saiu do sistema prisional. E agora? O que é da vida dele? Não sabe. Aí nós temos só que eles acabam retornando. Mas o porquê desse retorno? E essa lavagem cerebral, né, que o Dr. Marco trouxe como uma lavagem cerebral, acontece nos agentes, mas também acontece nos internos. Então, o cuidado que se tem nessa unidade, a nível, por assim dizer, europeu, ajuda muito na socialização deles. Excelente. Dr. Marcos, o senhor falou do filme O Grito. Então, o filme O Grito, para nós que gostamos, estudamos, dedicamos grande parte da nossa vida para essas temáticas relacionadas nas ciências criminais, como criminalistas, como psiquiatra forense. Então, é um filme muito marcante, muito simbólico dessas temáticas. E aqui, antes do início da gravação do nosso podcast Mentes Forenses, o senhor estava falando tanto que o senhor achou interessante lá uma parte do filme O Grito, do documentário O Grito, do cineasta Gianetto. Um filme que já nasce premiado e recomendamos, o filme O Grito. E não só para quem atua na área. É de um impacto emocional, social, informativo muito relevante. O senhor quer comentar ali a questão do filme de um policial penal falando com um ex-reeducando e daquilo fora do filme, se o senhor já vivenciou, já teve notícia de questões semelhantes? Aquele filme, ele foi, como dizem por aí, um soco no estômago. Eu acho que, para mim, nem tanto, porque, como o senhor bem disse, a gente já trouxe aqui, eu fiquei 10 anos no sistema prisional, então eu já tinha uma noção do que é o sistema prisional, do que é, o que uma família sofre. Mas para toda uma sociedade, porque como eu me meti aqui na pergunta do Elcio, o egresso, ele volta para essa sociedade, eles falam ressocializar. Como que você ressocializa aquelas pessoas, tratando elas do jeito que se trata hoje no Brasil? 2 pontos interessantes. Um é esse que você tocou, quando um policial penal conversa no filme com um egresso do sistema, e eles meio que viram até um bate-boca ali, que ele fala, quem manda na prisão é o preso. E o policial penal, muito combativo, achei interessante dele, não, interpelou o preso na mesma, falou, não, quem manda na polícia, dentro da cadeia é o guarda. E ele falou, o preso, como é que você manda na cadeia, rapaz? São 1.000 homens contra 1, 2 agentes. Ou seja, o Estado, a política de prisão do Brasil, ela é falida. Não tem como. Quem manda na cadeia mesmo é o egresso. E o outro ponto interessantíssimo, que uma esposa de um detento do Sistema Penitenciário Federal falou. Como que você ressocializa uma pessoa que está do Sistema Federal, ele fica 23 horas trancado, com 1 hora por dia para ele ter o banho de sol dele, que mesmo assim
corre o risco de ser cortado a qualquer momento, dependendo da atitude que ele tiver ali dentro da penitenciária. Então, são situações que nós, sociedade, nós precisamos repensar, né? Agora, recentemente, o presidente sancionou uma lei aumentando a pena do feminicídio, tratando ele como um crime autônomo, dando de 20 a 40 anos. Ou seja, a maior pena do sistema penal brasileiro, né, do Código Penal brasileiro. E isso, como nós já estamos cansados de ver e falar e discutir, nós já está mais que comprovado que prender não está resolvendo. Não tá. Porque se os índices numéricos só mostram que a criminalidade no Brasil ela só aumenta. Ela nem fica parada, nem reduz. Se prender resolvesse, eu não sei vocês, mas eu entendo que se prender fosse o resultado, a tendência era essa métrica cair, ou então pelo menos se estabilizar. Então, cria-se por conta de um populismo, por conta de uma mídia que dá ênfase, né, daquele imediatismo que tem que prender, que tem que fazer, cria-se esse monstro, A espetacularização, né, a espetacularização do processo penal e cai no nosso colo em sociedade. Porque, volto a dizer, esse cara, ele vai voltar para a sociedade. Então, eu não estou... Aí, muito se ouve dentro do sistema prisional, está com pena dele, leva ele para casa. Se ouve isso diariamente. Não tem um advogado que nunca ouviu isso. Entendeu? Está com pena dele, leva ele para casa. Gente, não é questão de eu estar com pena dele, é questão de eu estar querendo uma sociedade melhor para mim e para minha filha. Quero um futuro melhor. Porque eu sei que se aquele cara for torturado dentro da prisão, se aquele cara for vilipendiado nos seus direitos, ele, em vez de ele melhorar, ele só vai piorar. E é o que a gente vê acontecer. E aquele filme, O Grito, retratou isso com todas as palavras. A pena passa da pessoa do condenado. A mãe, a mulher, a filha, ela chega na unidade prisional, ela é tratada como se ela fosse partícipe do crime, como se ela concordasse com aquilo. Lá mostra uma senhorinha, a senhorinha de 80 e poucos anos, o filho está preso há 20. Ela falou que na cabeça dela ela só pode morrer depois que o filho sair. Cara, só quem está no sistema, quem teve no sistema, ou quem, né, como conosco, que conhece, sabe a humilhação que é para uma mãe, para uma senhora de 80 anos, se portar na frente de uma outra mulher, né, tirar todas as roupas. Não fica nem de calcinha nem de sutiã, ela fica nua completamente. Até bem pouco tempo atrás, na penitenciária de Muriá, na penitenciária, ela ainda tinha que agachar na frente de um espelho três vezes de frente, 3 vezes de costas. Ou quer dizer, isso não é você transpor a pena da pessoa do condenado para o familiar? E esse familiar, ele não vive em Marte, ele vive aqui no meio de nós. Nós estamos com essa pessoa. Então, quando a advocacia criminal se insurge, né, querendo a preservação dos direitos do apenado, a preservação dos direitos do familiar, não é porque a gente está com dó, com pena, não é nada disso. Nós só estamos querendo fazer cumprir o que a lei determina e querendo uma sociedade melhor. Você me permite só? Claro, fica à vontade. E chama atenção, uma certa vez, em São Paulo mesmo, houve inclusive, né, uma rebelião, um motim, dos presos requerendo tão somente as garantias deles, de visitação, tratamento humano, atendimento médico dentro das unidades. Eles não estavam nem querendo nada além. O requerimento que foi feito à época, a forma como foi feito é questionável. Mas o que eles estavam requerendo ali, né, teve até um problema com o repórter da Rede Globo e tudo mais, e era só isso. E nesse filme, O Grito, mostra um filho que nunca viu o pai na rua. É isso aí. Um filho que hoje é conhecido, é cantor, mas que o pai está no sistema prisional federal. E assim, ele não tem possibilidade nenhuma de ver esse pai. Ele sabe que tem um pai, mas não tem o contato. Isso gera ali uma certa revolta e, querendo ou não, você acaba trabalhando também de forma negativa a cabeça dessa criança. Na questão de como que eu vou olhar para os governantes, para superiores, por assim dizer, sem ter uma certa raiva, porque olha o que ele está fazendo a minha mãe passar. Olha o sofrimento da minha família. Minha mãe tem que submeter a situações vexatórias para visitar meu pai no sistema prisional. Então, assim, realmente, essa questão do aumento da pena,
de forma desenfreada para suprir pautas, para suprir demandas midiáticas, ela é questionável, sim, como advogado, como quem convive com isso diuturnamente. Nós percebemos que a sociedade, por vezes, está acreditando muito no que a rede social está trazendo, recortes de TikTok, em piadas, e eles acabam trazendo para a verdade, como aquela questão do, porque o cara está preso, mas está ganhando dinheiro, está comendo bem lá dentro. Esquece, isso não existe. Existem, N motivos para você conseguir, pensa no INSS, aposentar já é uma dificuldade. Agora, você acha que para um preso, só porque ele está preso ele recebe o dinheiro? Não é assim que funciona. Só que as pessoas acabam se enganando. E elas não conseguem observar o que tem lá dentro. Nós que estamos cotidianamente lá, a gente observa que aquilo lá é um barril de pólvora e não consegue, não traz benefício algum para a sociedade, nem para os familiares, nem para os presos. Você só traz uma resposta, às vezes mais de justiçamento do que de justiça, para quem está na internet gritando por coisas que sequer tem conhecimento. Um elemento importante, como algumas leis são para resolver problemas e acabam piorando o problema. Um assunto que a gente estuda muito na nossa equipe, muito. Dos 5 assuntos que mais estudamos. A questão da lei de drogas. A lei de drogas, quando veio, ao nosso entender, e nós achamos a lei de droga muito bem elaborada, mas muito mal aplicada, ao nosso ver, quando surgiu a lei de drogas, uma quantidade enorme de pessoas iriam ter a oportunidade, ao invés de serem punidas, de serem tratadas. E quando nós avaliamos os gráficos, depois da lei de drogas, a quantidade de pessoas recolhidas aumentou muito mais. E, análogo ao que foi dito aqui, aumenta a pena, aumenta o número de presos e não diminui os índices de criminalidade. Então, a lei de drogas veio para dar oportunidade prioritária de tratamento, ao invés de punição e recolhimento. O gráfico mostra um aumento do número de recolhidos ainda maior do que antes da lei, proporcionalmente, e acho que não precisa ser tão esperto para saber que a quantidade de drogas está sendo vendida aí nas ruas só aumenta. Professor, se me permite? O senhor entusiasmou, não foi? Gostei. Mas cara. Vou contar. Sabe por que não diminui? Porque eles não simplesmente o sistema aumenta-se a pena. A lei ela foi muito bem elaborada. Nós temos o artigo 45 da Lei 11.343 de 2006, que é da Lei de Drogas, que fala exatamente daquela pessoa que a condição dela de drogado, de pessoa que necessita de um apoio médico. Só que você suscita isso para um juiz, o juiz menciona o seguinte: não é possível mensurar a capacidade da droga no corpo dessa pessoa, a gente não consegue mensurar se a pessoa é realmente esqueci a palavra, dependente químico. Aí você faz o que? Requerimento. Excelência, então, por favor, encaminhe ele à unidade Complexo Médico Penal para fazer os exames. O Complexo Médico Penal está fechado, não está recebendo, porque não tem os aparatos necessários. Então, assim, você tem uma previsão legal. Muito bonito, o artigo 45 está lá. Só que aí, como que você aplica ele se você não consegue demonstrar que o seu cliente se encaixa e se amolda ali? Porque realmente a droga, para muitos, não digo para todos, mas para muitos, ela é uma vítima da droga. A pessoa se torna vítima da droga. Então, realmente, precisaria do quê? Um tratamento, um internamento. Só que o que acontece na vida real? Enjalamento lá. Cana, exato. Então, assim, você traz uma lei bonita, você não tem aplicação. Excelente. E, geralmente, doutor Elcio, as pessoas que vêm aqui, né, falam que essa 1 hora passa como se fossem 20 minutos. Passa muito rápido. Só que hoje foi diferente. Passou como se fosse 15 minutos. Por quê? Porque todo mundo aqui é super apaixonado no que fala, tal, isso aí. Do que estuda, do que pratica, né? Então fica aqui o nosso registro de preocupação, porque nós três, não vamos entregar os pontos. Tá? Jamais. Não vamos entregar os pontos. Jamais. Quem tá achando isso pode suicidar, porque não vai me ver entregando ponto, não. Perfeito. Vamos ter que nos aturar aí por mais décadas e décadas, defendendo os direitos dos reclusos, das autoridades, quem está tratando deles e assim por diante. Então, encaminhando aqui para o final, gratidão, até que, enfim, tentamos marcar outra vez em São Paulo, tentamos marcar no Paraná, tentamos marcar em Goiânia, mas deu certo aqui em São Bernardo do Campo, hein? Então, gratidão, Dr. Marcos, pela parceria, amizade, Dr. Elson, pela carona, Você imagina ter como motorista o Dr. Elson? É isso aí. Ô, doutor Eude, você falou a palavra certa. Gratidão é o sentimento que transborda de mim, porque eu falo isso, eu sou muito grato ao Criador do Universo por
fazer a minha vida diz que a água só corre pro mar, né? Então, cara, tudo que eu tenho feito, né, a amizade sua, a amizade do Elcio, ela transcende qualquer parte profissional. Muito obrigado por nos receber aqui em São Bernardo do Campo. Roubando um pouco das palavras do Elcio, parabéns pela estrutura, que estrutura, você está de parabéns pela sua profissão, pela parte que você escolheu trabalhar, porque acredito que você leva pedrada a todo momento, né? Porque igual nós tivemos a oportunidade de fazer audiência juntos, e é promotor querendo, né, tirar sarro de você, é juiz querendo diminuir o trabalho, e você sempre com a técnica que é ímpar no Brasil, sempre se saiu muito bem. Então, parabéns pela sua profissão, parabéns por escolher estar do nosso lado. Muito obrigado, é um privilégio nosso tê-lo sempre do lado da defesa. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. Gratidão, além da carona, pela visita e o aceite do convite. Professor Eude, eu que agradeço mesmo, de coração, como o doutor Marco Palladini trouxe. Você estar do lado da advocacia, para a gente, é uma peça importantíssima, né? Os aparatos acusatórios, eles são amplos, então nós precisamos sempre ter profissionais de alto gabarito, de pessoas dedicadas com vontade. É uma coisa engraçada, eu sempre menciono, temos uma colega do Rio de Janeiro, a doutora Thaís, junto com a doutora Mariana Neri, elas procuraram o doutor, salvo engano, semana passada. Falei, vou encontrar o doutor Eude. Então faz tal pergunta pra ele. Falei, não, liga pra ele e conversa. Porque as pessoas às vezes olham de fora. Eu, quando não conhecia o doutor, olhava e falava, nossa, é muito distante. É muito. Quando a gente manda a mensagem e a resposta que a gente recebe, fala, não, beleza, é o estagiário dele que tá me respondendo. Aí você escuta um áudio, é ele mesmo. É isso aí. É uma questão humana. Nós vivemos, a advocacia é uma questão humana, a gente lida com pessoas. E eu, como o Marco trouxe, Raulson sempre traz uma palavra, né? Gratidão é dívida que não prescreve, imprescritível. É uma coisa linda, porque realmente a gente vai conhecendo, a gente vai se enfileirando, vai ganhando força, a gente vai crescendo junto, né? Então, só tenho a agradecer mesmo a oportunidade de estar aqui, a oportunidade pela amizade também. O nosso cliente lá de Curitiba também agradece, porque ele reconhece, né, o tamanho que é o doutor, a importância de tudo que você vem fazendo, tanto pela advocacia, psiquiatria, no atendimento deles. E é isso, né? Só tenho a agradecer mesmo, gente. Tem um compromisso daqui a pouco. Excelente! Um abraço. Demais. É isso aí. Gratidão a todos, então, que acompanham Mentes Forenses. Então, tivemos aqui hoje essa participação honrosa. Está acontecendo aqui em São Paulo a Confraria Criminal, que é um evento grandioso da advocacia criminal, especializada nos crimes dolosos contra a vida. Então, eles saíram um pouquinho para vir aqui falar conosco. Então, desculpas aí ao Dr. Zanoni, mas esse roubo eu quero perdão. Então, muito obrigado a todos e fiquem à vontade para poder curtir, compartilhar e distribuir essa informação que é de grande utilidade para a sociedade. Isso aí. Tá.